Caso Tony Flor, o empresário que teve sua vida retirada a mando de sua esposa, Ana Cláudia Flor. Nós acompanhamos o caso aqui e todas as campanhas organizadas pela própria Ana Cláudia, que pedia justiça pela morte do marido, que ela mesma havia orquestrado a morte. A operação policial foi batizada de capciosa, em referência a alguém que induz ao erro, pois Ana Cláudia ia constantemente à delegacia buscar notícias sobre o ocorrido com o marido. O crime aconteceu no dia 11 de agosto de 2020, no momento em que a vítima chegava à academia da qual era proprietário no bairro Santa Marta, em Cuiabá. O caso está sendo julgado pela 12ª Vara Criminal de Cuiabá, sob responsabilidade do juiz Flávio Miralha Fernandes, e deve ir a julgamento em 17 de outubro. Agora, vamos à versão de Ana Cláudia Flor. Vou provar que sou inocente, disse Ana Cláudia Flor antes de ser presa. Ela alegava medo de ir para a prisão, onde está agora. Mas uma vez lá, resolveu confessar o crime e contar a sua versão. Vim parar aqui por desespero. Eu me casei em 2005, com 18 anos de idade. Eu casei há muito tempo. Eu não quis dar golpe, não tínhamos nada. Conquistamos patrimônio juntos. Quem administrava tudo era eu. Lá no começo já foi difícil, e o Tony sempre foi assim, explosivo, ciumento, mas naquela época eu achava isso o máximo, porque ele estava brigando por mim. Na época eu achava que eu era uma deusa, mas o tempo passa, a gente amadurece, fui mãe, e isso deixou de ser interessante. No início, ele brigava com outras pessoas, depois ele começou a bater em mim. Nada diferente da história de muitas mulheres por aí. Agressões eu prestei diversos boletins de ocorrência. Não tinham, do nada ele me agredia. O último boletim de ocorrência nós estávamos na casa de uma pessoa conhecida aqui de Cuiabá. Eu estava com as mulheres rindo e ele com os homens. Eu estava bem, feliz, rindo. Ele simplesmente levantou e me agrediu. Em 2019, meses antes, me deu um soco na frente de todo mundo. Todos tentaram tirá-lo de cima de mim, mandaram ele se retirar. Perguntei o que foi que ele não tinha gostado. Nós estávamos entre amigos. O rapaz o expulsou de sua casa e não queriam me deixar ir com ele. Mas eu fui, tentei entrar no carro, ele me jogou para fora do carro, que arrancou as minhas unhas. Na nossa segunda separação, ele me agrediu grávida, dentro de casa. Minhas filhas presenciaram. Eu não perdi a Ana Lívia porque Deus não quis. As agressões eram sempre assim. E na pandemia ele bebia de segunda a segunda, aí ele me agredia. Se eu falar para você que tinha um motivo, não tinha não, Arthur. Diz Ana Cláudia Flor em entrevista ao jornalista Arthur Garcia, para quem ela deu uma entrevista recentemente de dentro da penitenciária, com pedido de desculpas por ter mentido ao jornalista durante o processo investigativo. Nunca tive amante. O Tony teve diversas. Ele não fazia questão de esconder. Todo mundo sabe disso. A mãe dele sabe disso. Ele me traiu até com uma prima. O primo me contou. E eu fui tomar satisfação na época. Apanhei, socos, chutes, fui para o hospital. Não foi eu quem chamou a polícia, não. Foram os vizinhos. A polícia chegou e ele disse: "Fala que está tudo bem." Eu disse: "Está tudo bem." Mas a polícia disse: "Não, senhora, não está tudo bem." Nós tivemos uma última briga. Meu aniversário é em junho e ele comprou uma arma. Era meu aniversário, eu estava feliz. Ele pegou e me mostrou a arma e eu disse: "Amor, não podemos ter arma em casa." E desde aquele dia ele me ameaçava com a arma, todos os dias. Um dia ele atirou em um barril de chope. Os vizinhos ouviram. Minha filha ficou muito desesperada. Ele mandou ela calar a boca, porque ela estava chorando muito. Ele mandou ela calar a boca também, porque a ronda estava passando. Ele brigou muito com ela. Aí ele pôs a arma na mãozinha dela, fez ela segurar e disse: "Isso aqui não mata ninguém não, é a gente que mata." Eu pedi pelo amor de Deus para ele sair dali e deixar a gente. Coloquei umas cadeiras na porta do quarto. Quando eu acordei tinha uma foto no meu celular da gente dormindo. Ele disse: "Não adianta você me tirar daqui, eu mato você a hora que eu quiser." Se eu não ficasse com ele, se eu o largasse, ele ia me matar. Passou 2 dias, ele voltou para casa e nós brigamos feio de novo. Minha filha entrou no meio, ele estava com uma faca, ela correu, foi para a rua.
Ela correu, eu corri, vizinhos viram. Ele dizia, vou matar você e a sua mamãezinha. Depois disso ela falava, mãe, ele vai matar a gente. Minha vida nunca foi muito exposta. Nas redes sociais era só amor. Eu não falava nada pra ninguém, a não ser quando aconteciam essas coisas, aí todo mundo via. Mas eu achava que eu tinha que mudar, que eu era quem tinha que mudar. Fui para casa da minha manicure um dia com as minhas filhas e uma mochila. Não fui mais para casa da minha mãe porque ela já não aguentava mais me ver assim. E depois que ela entrou na frente, a minha filha entrou na frente na nossa briga, ele começou a implicar muito com ela e dizer que ia matá-la. A filha dele, a Beatriz, é a primeira filha dele. Eu não confessei antes porque eu não tenho ninguém, sou arrimo da minha família, dos meus pais, das minhas filhas, só tenho eles. Eu sou representante comercial, se eu produzo, eu recebo. Eu fiquei desesperada imaginando minhas filhas saindo da escola. Foi eu quem abri a empresa. E foi um inferno porque incomodava ele eu trabalhar. Ele me queria em casa com minhas filhas. Eu queria que tivesse dado certo a nossa história, porque ela tem um lado bonito. Eu queria que tivesse dado certo. Além dessa história triste, a gente tinha uma história. A mãe de Tony Flor impetrou a ação na justiça pedindo que Ana Cláudia Flor, acusada de ter encomendado a morte do marido, seja declarada indigna de receber a herança deixada por ele, não podendo, portanto, vender quaisquer bens que estejam arrolados no inventário judicial. Na ação, a avó diz que representa as 3 filhas do casal. De acordo com Leonice da Silva Flor, a nora estaria se desfazendo dos bens da família que estão inclusos no inventário em curso. A justiça ainda vai avaliar o pedido. As investigações apontaram a participação da esposa de Tony no crime. Em fevereiro do ano passado, Ana Cláudia confessou que teria pagado R$60 mil para matar o marido. Segundo a empresária, a encomenda do crime foi feita porque ela teria sido agredida por ele e destacou que Tony teria feito ameaças a uma das filhas do casal. Então, a mulher procurou Igor Espinosa e o contratou para executar o marido. Boa noite, família Rede Rio, tudo bem com vocês? Hoje atualizaremos o caso Ana Cláudia Flor. Estamos aqui com a defesa da Ana Cláudia, representada pelo Dr. Jorge Godoy. Dr. Jorge vai falar sobre o que aconteceu na audiência de instrução e o que se espera desse julgamento que abalou tanto a parte central do Brasil. Um caso em que a Ana Cláudia é acusada de ser a mandante da execução contra seu marido. Um crime que, segundo o Ministério Público, foi realizado por motivos financeiros também. Boa noite, doutor Jorge. Como vai? Tudo bem? Boa noite, Marconde. Um prazer estar aqui na tua presença, dos seus telespectadores, né? Até porque eles estão falando por YouTube. Isso. E estamos à disposição aqui para tentar auxiliar vocês aí nas perguntas que sejam de interesse em relação a esse processo. Doutor Jorge, vamos começar então com uma pergunta bem direta. Ana Cláudia Flor, ela confessou o crime. O que se espera do julgamento, então, a partir da confissão dela? Bem, esperamos que o tribunal de júri possa entender a situação, o contexto todo que foi causado até chegar na morte, né, do Tony, com o passado de sofrimento que essa mulher teve durante o período de 15 anos em que eles estiveram casados, né? Tem nos próprios autos, o próprio delegado na fase inquisitorial, que eu não acompanhei, eu só comecei a partir do início da ação a atuar, né? Mas o próprio delegado nas suas investigações juntou no processo inúmeros boletins de ocorrência que a Ana fazia em relação às agressões que ela sofria por parte do esposo, né? É um rapaz muito violento, pelo que a gente já amealhou de provas para juntar ainda mais para auxiliar no nosso trabalho no plenário do Tribunal do Júri. Vamos voltar um pouquinho no tempo, doutor Jorge.
no início, no dia do crime praticado ali, em que o Tony Flor perde a vida e começam as investigações, a própria ré, a Ana Cláudia Flor, ela começa a ir à delegacia quase que semanalmente, sempre buscando por notícias, buscando informações, com camisetas escritas Justiça para Tony Flor e afins. E depois foi colocado que ela teria dentro da própria delegacia uma pessoa a qual ela recebia informações privilegiadas sobre o andamento do processo. Essa informação procede? Bem, eu vou passar nessa fase, como eu já disse, né? Nessa fase do inquérito, eu não acompanhei, eu não estava atuando. Mas pelo que se foi levantado, só ficou em conversas, né? Até porque não existe nada de prova nenhuma de que exista alguém lá dentro da própria delegacia que tivesse auxiliado ela nessa suposta empreitada, né? Levantada durante as investigações. Tanto é que tem denúncia nesse sentido. Perfeito, doutor Jorge. Como é que se deu a dinâmica para arquitetar o crime, segundo a Ana Cláudia? Segundo ela, na realidade, devido aos vários problemas, até ela, é como se fazia antigamente, né? Muitas mulheres apanhava calada, não falava nada. Havia omissão entre os familiares, tanto do Tony quanto da mãe, por parte dela, ninguém queria mexer, né? Aquela antiga discussão de que briga marido e mulher, ninguém mete a colher, e ela vinha sofrendo muito. Até o ponto, isso está nos próprios autos, segundo ela, ela disse em juízo, quando foi perguntado, qual foi a gota d'água? Foi quando ela estava sofrendo ameaças do marido, agressões. A filha entrou no meio e o pai falou, sai da frente, que senão eu mato você também. Então, essa situação toda, ou seja, enquanto eu apanho, tudo bem, mas mexeu com a minha filha, mãe nenhuma aceita. E ela, pelo que se viu, ela começou a tentar buscar alguém que pudesse fazer isso, porque ela não tinha forças, né? Tanto é que, para você ter uma ideia, ela sabia atirar. Ela fazia curso de tiro junto com o próprio marido. E ela tinha medo, porque já pensou, se erra, o marido matava ela. Então, nesse sentido, ela começou a tentar arquitetar, foi atrás de uma pessoa. Essa pessoa pegou e fizeram um acordo. Acho que o valor foi de R$60 mil, ela pagou, e o cara executou o serviço contratado. Tem até um ponto que eu acho que deve ter sido utilizado como produção de provas, uma troca de mensagens, em que ela mesma fala, a gente tem que ter cuidado, senão vai sobrar para mim. Essa prova foi discutida pela defesa ou não? Não, a princípio não, porque a nossa ideia é assim, a partir do momento que ela, depois em juízo, confessou o crime, não teria mais por que ficar batendo em algumas situações, alguns pontos que não teria por objetivo, né? Porque no primeiro momento, durante a fase inquisitorial, ela negava a participação dela, várias vezes. E aí a expertise do delegado, as investigações, tem que tirar, né, o chapéu, com quebra de sigilo telefônico, começou a pegar esses pontos, investigaram, foram mais aprofundaram nas investigações. O próprio delegado juntou esses termos, né, esses boletins de ocorrência de violência, foi fazendo um trabalho de formiguinha e chegou ao ponto que então não teria por que se discutir isso, né, na fase de instrução, porque ela confessou na instrução, perdeu-se o objeto, né, no nosso entendimento. E a partir do momento em que ela confessa, então, a defesa, então, ela tem que andar de uma forma diferente, né? Porque geralmente, acompanhando nossos casos, geralmente se preza pela inocência, quando não, pela melhor qualificação dos crimes para o cliente, né? No caso dela, ela é acusada como homicídio qualificado. E qual seria o caminho que a defesa vai adotar para tentar diminuir a pena relativa à Ana Cláudia Flor? Bem, primeiramente, é importante colocar que, na fase inquisitorial, ela continuava
sempre pelo que a gente acompanhou no início, ela estava negando. A partir do momento que ela é presa e é ofertada a denúncia, nós entramos no processo e fomos fazer uma análise aprofundada das questões e das provas que existiam e também conversar com ela, para saber onde, porque não adianta nada nós entrarmos numa defesa sem que o réu nos auxilie também. E aí ela realmente falou assim, que acabou confessando que realmente mandou matar. E aí nós começamos a fazer uma análise de tudo que se tinha no processo. E neste contexto nós falamos, muito mais fácil você confessar o que aconteceu. O fato em si, porque é o seu momento de falar. E aí onde ela abriu a sua vontade, confessou, né, o porquê do fato, e aí facilitou, porque a nossa ideia não é, em nenhum momento será de pedir negativa de autoria, porque ela já confessou, e isso é fato, é notório, as provas estavam até contra ela. E a ideia é tentar desclassificar do homicídio qualificado para o homicídio privilegiado. Essa é a nossa intenção. Agora vai depender muito também dos jurados acolherem essa possibilidade. Existe base para que isso possa ocorrer. Pelas inúmeras provas que nós já amealhamos, já juntamos, e estamos ainda providenciando ainda mais para chegar até antes do momento do júri juntar também nos autos para apresentar para os jurados. Doutor Jorge, para a gente ser um pouco da parte técnica, qual seria a diferença entre homicídio qualificado e homicídio privilegiado? Em relação principalmente a pena, né? O homicídio qualificado começa com 12 anos, né? De 12 a 30. E teve uma alteração recente no Código Penal de 12 a 40. O privilegiado, ele vai diminuir a pena. Em regra, se passar um homicídio privilegiado simples, porque existem as duas qualificadoras ainda, né? Se passar um homicídio privilegiado simples, a ideia é tentar pegar aí uns 4, 5 anos em regime semiaberto. O outro começa no fechado. Já traduzindo assim, bem a grosso modo. Sendo que também não descartamos de pedir subsidiariamente as retiradas das qualificadoras somente. Temos a ideia de apresentar o homicídio privilegiado e juntamente com a retirada, pelo menos, então, das qualificadoras. Porque se os jurados entenderem pelo homicídio simples, também vai ser uma pena em regra de 6 a 8 anos, também em regime semiaberto, né? Então é isso mais ou menos a diferença. Ótimo, até para o nosso público entender qual a diferença entre um e outro. Muito obrigado pela explicação. Doutor Jorge. Desculpe, Marcondes, se aprofundar mais um pouco, o artigo 121, né, do Código Penal, parágrafo 1º é o homicídio privilegiado, o segundo é o qualificado junto com as qualificadoras. Para facilitar mais ainda, quem quiser depois dar uma pesquisada. Não, obrigado. É bom falar de uma forma mais tranquila, porque muitos dos nossos ouvintes, telespectadores, inscritos, eles não acompanham o linguajar jurídico. Então a gente tenta trazer para o mais próximo à normalidade, vamos dizer assim, sair do juridiquês. Com certeza. Doutor Jorge, o pagamento realizado aos cúmplices, de que seria acordado de 60 mil, mas se eu não me engano foi pago apenas 20 mil, né? Os outros 40 não teriam sido pagos. Mas de onde saiu esse dinheiro? Na realidade foi pago sim, segundo a Ana, ela pagou 70 mil, né? Foi retirado da conta dela mesmo, né? Retirado, e o que mais impressiona é que o Ministério Público não fez a quebra. Nós estamos agora com dificuldade, que a partir do momento que ela teve a prisão, ficou difícil para a gente ter acesso às contas dela para solicitar. Dificilmente, se a gente pedir para o juízo, ele não vai acolher, porque nós que temos que fornecer as provas. Mas o Ministério Público também não juntou essa questão. Então, fica a palavra dela contra. Mas nós estamos tentando levantar de outra forma, para ver se a gente consegue ter acesso à conta e ver que ela realmente pagou o valor. O que me chama mais atenção é que o rapaz que executou,
no seu depoimento, no seu interrogatório, melhor dizendo, ele disse que a Ana teria mandado matá-lo por 4 vezes no presídio. E é interessante, porque ele se faz de vítima nessa história, a Ana não tem esse poder todo, além do que ele é membro de uma organização criminosa. Então, é estranho essa situação, né? Diz ele que teria sido agredido, mas também, ao mesmo tempo, não se tem prova nenhuma nos autos de que ele sofreu qualquer agressão dentro do presídio. Então, é estranho isso, mas isso nós teremos que apresentaremos da melhor forma possível para os jurados. Esse é um ponto muito, muito interessante, mas eu vou retornar essa pergunta. De onde a Ana Cláudia teria 60 mil reais? Ela trabalhava. Ela trabalhava? Ela tinha. Tanto é que, na realidade, era ela que detinha a certidão junto ao... É um órgão que é o pessoal que faz, que são de vendas. Tipo assim, o CREA, tem a OAB, existe uma instituição. Ela que era, na realidade, a detentora dessa certidão. O marido não tinha. Então, ela. E a empresa era deles. Não tinha essa a propaganda de que ela que vivia às custas dele, de que ele era um empresário, mega empresário. Não. A empresa era dos dois, o contrato está juntado aos autos, né? Então tem toda essa situação. Ela tinha condições, eles tinham condições, eles trabalhavam. E ela trabalhava. Ela trabalhando, ela viveu com o Tony durante 15 anos, né? E, como o senhor disse, foram inúmeros episódios em que ela teve ali agressões praticadas contra o marido. E a gente escutou também, além dessas agressões, traições. Isso se consumou, isso é fato? Ela fala sobre isso? Não, isso ela nega. E também tem mais uma. Volto a dizer, quem alega tem que provar. O Ministério Público não trouxe nenhuma testemunha para alegar que ela teria esses casos fora casamento. Então, a palavra... E aí, o único que foi colocado na denúncia ofertada seria um rapaz que trabalhou na firma, aonde ele chegou também em juízo, negou totalmente qualquer relacionamento com a Ana. Então, não existe essa história. Lançaram para ver assim, vamos ver se cola, né? Entendi. Mas tem um episódio em que a Ana Cláudia ela faz um boletim de ocorrência de agressão do Tony Flor contra ela. E ela diz que esse episódio foi provocado porque o Tony teria visto uma troca de mensagens dela com outro homem. E que ele sempre acusava a ela de traições. Então, esse boletim... Não, existe o boletim, né? Esse é fato. É que o Tony, ele era o marido ciumento, muito ciumento. Ele chegou ao ponto, também não foi juntado, porque a família, lógico, vai pintar o rapaz como uma pessoa de bom coração. Nós juntamos, e depois, se você quiser, nós até disponibilizamos, porque nós estamos juntando. O Tony tem uma agressão feita contra um cidadão, no qual tem mais de 45 pontos. Ele deu uma garrafada por crimes de ciúmes. Aonde estava esse senhor, junto com os filhos dele e da Ana, brincando no parque, dentro do condomínio. O Tony achou que a pessoa estava dando em cima da mulher, em plena situação, e começou a brigar e discutiu, e abriu a barriga. E o fato mais interessante de tudo isso, que me chamou a atenção, nesse fato, que já faz algum tempo, acho que em 2017, 2018, é que um golpe desse violento, sabe o que o Tony, na época, respondeu? Você está sentado, Marconde? Respondeu por lesão corporal leve, foi feito um termo circunstanciado, aonde alguém com a barriga aberta, sofrendo isso. Em regra, tentativa de homicídio no mínimo. Mas
sequer apareceu, mas tudo bem. Já passou, mostra claramente a violência e a condição psicológica da própria vítima, né? O cara, infelizmente, ele tinha esse ciúme doentio pela Ana. Então, infelizmente, nós vamos demonstrar tudo isso, porque é aquela coisa, né? Vou citar aqui para até seus ouvintes aí, né? Já que você está falando que tem muita gente que participa e não conhece o juridiquês, filho feio não tem pai, né? E depois que a pessoa morre, todo mundo fica bonzinho. Exato. Então, isso, infelizmente, essa situação e a tônica em tudo. Porque uma pessoa que é agredida durante 15 anos, aí, desde quando você vê a pecha, né? O Ministério Público falando, por que você não reclamou, por que você não foi? E desde quando campainha de desespero, medida protetiva, vai resolver uma situação de violência? Jamais, a pessoa vai atrás e vai tentar matar. Se ela afastasse, ele poderia ir também tentar, do jeito que ele era violento. Mas paciência, né? Mas aí, agora nós vamos... Tomara que a sociedade, por intermédio dos 7 jurados, possa entender e fazer a justiça da melhor forma possível, né? É isso que nós esperamos. Um outro ponto levantado aqui que nós tivemos acesso é que a própria Ana Cláudia Flor relata que o Tony também atraía de diversas formas e que inclusive a própria família sabia dessas traições. Isso vai ser trazido aos autos? Tem a palavra da Ana, né? Falando que ele também traía ela. Mas nós só temos a palavra dela, né? Nós não temos nada, ela não apresentou nada também a esse questão. O que nos leva... Até porque traição às vezes não é assim, em relação, se a gente for analisar bem, a mulher aceita muito mais a traição do marido do que o marido aceita a traição da mulher. Isso se a gente for fazer um estudo, tanto é que maridos ciumentos, porque a mulher supostamente está traindo, acaba gerando mais violência, às vezes até morte. E dificilmente a mulher vai fazer isso, né? Apesar que ultimamente tem mudado muito, né? A gente tem visto muitas situações de mulheres acontecendo isso. Mas são casos mais recentes, né? Mas nós não, a princípio, nós não vamos trabalhar, porque não temos provas realmente firmes e concretas para nós. Temos a palavra da Ana. E eu creio nela, mas não seria um ponto muito incrível. Nós temos que explorar mais a questão de que ele era, assim, violento e ciumento. Quais foram as provas, ao seu ver, mais contundentes para que se possa desqualificar o crime, que foram apresentadas na audiência de instrução pela defesa? Não, nós não apresentamos algumas provas, ainda nós não apresentamos, né, nesse período, né? Nós simplesmente entendemos com a Ana que seria o momento dela falar a verdade, né, para que facilitasse, porque nessa primeira fase, ela confessando, o juiz iria pronunciar do mesmo jeito. Então nós entendemos melhor produzir as provas para juntar agora na segunda fase, que vai ser o tribunal do júri. Isso que já falamos para você, mas nós já tínhamos juntado as questões da empresa, né, que era dela, os certificados de que ela que possuía o registro no órgão lá deles de vendedores, né, algumas situações em que, em relação a bens que quase não tinham nenhum, e a primeira qualificadora, que eu acho interessantíssimo, que ele queria para conquistar, amealhar o dinheiro, sendo que era uma vida, eles eram muitos trabalhadores, mas não tinham posses para despender tanto. Eu até achei meio assim, mas para mim foi ótimo, né? Porque fica muito mais fácil para demonstrar para os jurados essa situação em relação à primeira qualificadora para tentar retirá-la. Mas, assim, algumas outras provas nós estamos juntando agora, no segundo momento. Nesse júri que vamos ter agora, dia 30... Não, vai ser 7 de outubro. Desculpa, era para ser dia... Não, dia 15. Era para ser dia 15, foi para dia 20, agora foi para dia 10, não é isso? Aí agora foi para dia 17. Na realidade, assim, dia 15, a juíza teve que fazer redefinir a pauta dela, a agenda lá,
jogou para o dia 20. Como eu estou em viagem, eu que pedi para a doutora, agora dia 20 eu não posso. Aí já redesignou e agendou para o dia 17 de abril, vai ocorrer. Porque é um júri para... 17 de abril? Não, 17 de outubro. Ah, tá. É porque algumas informações que a gente tem aqui deu como data 10 de outubro, em outros lugares 17. Outubro. 17 de outubro, ótimo, perfeito. Essa audiência agora, do dia 17 de outubro, os outros réus também participarão? Não. Somente a Ana Cláudia? Somente a Ana. Porque o que acontece? Quando houve a sentença de pronúncia, eu embarguei da decisão porque eu tinha feito um pedido para uma prisão domiciliar para a Ana. O juiz deu a sentença de pronúncia e não falou nada sobre o pedido da prisão domiciliar. Eu embarguei e os outros réus já interpuseram direto um recurso de distrito, vai para o tribunal. Assim sendo, como o juiz pegou e manteve a prisão, depois decidindo pelo embargo, eu preferi ir para o júri, e até bom, facilita, porque se com vários réus, às vezes complica um pouco mais a situação, um vai querer brigar com o outro, então foi até melhor. Para a Ana, eu entendo. Diminui o tempo de defesa, porque não, compartilhado. Não, o tempo fica bom, porque agora o tempo de debate é 1h30. E com outros réus seria compartilhado. Vai ser de 2h30 dividido por 4, 5. Apesar que, nesse ponto, né, a juíza titular da primeira vara criminal de Cuiabá, que faz só júri, ela é muito cautelosa nesse sentido e preserva, assim, a plenitude, e ela, em regra, deixa 1 hora de debate para cada réu, né, para os seus advogados, para cada réu. Então, nesse ponto, temos que parabenizar a postura dessa magistrada. Eu vou fazer agora uma pergunta inversa, doutor Jorge. Existe algum ponto de denúncia do Ministério Público que o senhor entenda que não seja verdadeiro contra a Ana Cláudia? Primeiro, a questão de que ela teria vários amantes. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, também a questão de que ela estaria tendo informações vantajosas dentro da delegacia. Também não provaram. Terceiro, de que ela teria mandado matar para amealhar bens. Também não se provou nada. Então, assim, por isso que é muito frágil essa questão não da morte em si, porque ela reconheceu, já foi. Mas para dar essa fortalecida, para tentar incriminá-la ou condená-la por homicídio qualificado, que nós não vemos essa robustez nas provas do Ministério Público, para tanto. Doutor Jorge, eu agradeço muito essa entrevista. Eu sei que o senhor está em cima da hora para sair, então nós aqui agradecemos muito aqui na Rede Rio TV. As portas da Rede Rio TV estão abertas, tá? Para todas as informações do caso Ana Cláudia Flor, de ter mais outros casos que o senhor esteja trabalhando, e que o trabalho do senhor seja um trabalho pautado sempre na verdade e na justiça, e que esse caso do Tony Flor, a justiça seja feita da melhor forma possível. Muito obrigado. Eu que agradeço, Marconi, mas assim, isso sempre foi o caminho que eu procurei trilhar, né? E procuro continuar. Tanto é que são 24 anos de atuação e praticamente no plenário do Tribunal do Júri, onde a gente já conseguiu o respeito tanto do Ministério Público, dos magistrados que atuam na situação. Porque a função do advogado em si é procurar a defesa da melhor forma para o réu. Eu posso até não concordar com o crime que ele cometeu e que ele está sentado ali, mas a minha função, até porque é constitucional o advogado, muita gente critica o advogado criminalista por causa disso, nossa função é constitucional, porque sem advogado, o advogado é indispensável para a defesa, porque senão voltamos à época da Inquisição, né? Então é isso que nos faz continuar nessa luta, acreditando mais na sociedade, porque muitos criticam, os jurados não sabem votar. Sabem sim, e tem que sempre preservar essa instituição bicentenária, né, que é o Tribunal do Júri, valorizando ainda mais.
Pena que somente são crimes tentados e consumados contra a vida que estão indo a júri. Poderiam ir mais, né? Quem sabe uma corrupção e alguns outros. Concordo. Que é a própria sociedade julgando. Mas, desde já agradeço mais uma vez e pode contar conosco quando precisar. Lembrando sempre que, como sempre dito aqui na Rede Rio, a figura do advogado nunca se confunde com a figura do cliente. O advogado trabalha com a verdade apresentada pelo seu cliente e traduz essa verdade para a norma jurídica. O advogado é indispensável à justiça. Sem a figura do advogado, não há justiça. Então, sempre muito respeito aos advogados que trabalham tão bem e muitas vezes são tão atacados por estarem apenas exercendo a sua profissão. Doutor Jorge, como é que as pessoas, depois de conhecerem o senhor agora, aqui pela família Rede Rio, podem entrar em contato caso alguém ou algum conhecido precise dos seus trabalhos? Como é que a gente pode entrar em contato? A realidade é assim, eu estou reformulando o meu site, né? Mas pode entrar tem meu e-mail, godoy_adv@hotmail.com. Se precisar, pode entrar em contato. Ou pelo Face, pelo Instagram, godoy_adv também, pode me encontrar lá. Então, Instagram, Godoy, com Y, né? Isso. _ ADV. Não tem o arroba, esquece, é hábito do YouTube. E o Hotmail, que é o Godoy_ADV também. Doutor Godoy, muito obrigado. Fique com Deus e até a próxima. Tchau. Tá à disposição. Um abraço, Marconi. Prazer em conhecê-lo. Boa noite a todos. E é isso, gente. Entrevista ótima com o doutor Jorge Godoy, que representa a defesa de Ana Cláudia Flor. E no próximo 17 de outubro teremos aqui o julgamento apresentado aqui na Rede Rio TV com um caso que chocou tanto o Brasil, né? Fiquem com Deus e até amanhã.